derivada da primeira vezes a segunda normal, menos a derivada da segunda vezes a primeira normal. Segunda eu quero dizer de baixo. É. A de baixo ao quadrado. Dois x ao quadrado mais 4, menos x ao quadrado, 2x. Esse carinha aqui ao quadrado. Muito bem. Daí dá para simplificar algumas coisas, porque aqui vai matar, né, esse com esse. Vai sobrar só esse. Vai ficar apenas 8x. É isso. E daí estamos falando de extremo. Ó, eu entendo extremo como derivar igual a zero. Então tem que igualar a zero agora. A gente vai encontrar o x onde ocorre o extremo. E aqui, de fato, né, claramente é em zero. Se tu tem x igual a zero, vai dar zero, certo? Aí você pode estar pensando, ah, mas a parte de baixo. Nada que você coloque na parte de baixo vai zerar uma equação, nunca. Porque a parte de baixo divide, só se tu dividisse por infinito, que não é o caso aqui. Nós estamos falando de limite aqui. Então, isso aqui tu pode até passar multiplicando para o outro lado. Vai sobrar só a parte de cima. Claramente, x igual a zero. Tá aí. Agora, ele quer saber o valor do extremo, ou seja, o valor da função no extremo. Eu tenho que pegar a função e jogar esse valor nela. Se eu jogar, vai dar zero, né? Olha só. Jogo zero ali em cima, vai ficar zero dividido por qualquer coisa, zero, né? X ao quadrado, eu faço aqui, mas tanto faz também. X ao quadrado mais 4. Se você colocar x igual a zero, parece um 8. Colocar x igual a zero, que foi o que a gente obteve aqui, certo? Na função, você vai encontrar o extremo. Que é zero também. Se tu jogar zero aqui, não vai dar zero? Uhum. Pronto, tá aí a resposta. Derivar igual a zero. Ele queria só que tu, pelo que eu entendo agora, eu acho que eu entendi agora, ele quer só que tu prove o que já está explícito no desenho. Tem que ser no zero mesmo, beleza? Entendeu a Entendi. ideia? A próxima é qual mesmo? A 7. Aí, ó. Pode tentar derivar essa, que tal? Essa aí é um pouco mais simples de derivar. Deixa eu colar ela aqui, ó. Porque tu tem duas funções separadas, né? Então, se tu puder derivar aqui. No, deixa eu botar uma coisa aqui para você ver também que vai fazer no trabalho. O que é isso? Esse é o Maple. Ok. Para fazer no Maple, que eu já comecei a fazer isso daqui. Tá, mas tu quer que eu faça o quê? Que eu te explique a Não, eu queria que você me equação? explicasse sobre esse. Ué, mas gente, foi esse mesmo que eu fiz? Ai, deixa eu tirar foto, eu tenho ele aqui. Essa folha tá meio amassada, mas. Vai pegar pra você.
Queria aprender a fazer isso. Apply the first derivative test to identify all relative extrema. Tá. Vamos ver se é isso mesmo que tu quer ou se tu vai mudar de ideia depois. Não, o fato de eu quero aprender isso porque eu comecei a fazer já esse Maple. Eu fui lá no laboratório de matemática da escola e eu tô usando o Maple de lá porque o meu tá com problema, o meu Maple daqui. Por isso que estava dando aqueles os símbolos tudo embolados. Mas aí eu não aprendi, a gente não tocou nesse assunto ainda, na verdade, porque esse projeto só tá dando dia 13, mas eu comecei já a fazer e eu queria aprender sobre. Fazer essas continhas para depois jogar no meio, entendi. Para conseguir jogar no Maple. Certo. Find the critical numbers. Sabe o que é um critical number de uma função? Então, esse aqui é o tópico que a gente está entrando agora. Ah, daí fica complicado, né? Fazer as contas lá sem saber. Os números críticos, os pontos críticos, são os valores onde a tua derivada é igual a zero, basicamente. Ok? É isso. Então, por exemplo, se tu tem um gráfico como esse aqui, tem uma série de pontos críticos aqui. Esse aqui também. São pontos onde muda o comportamento. Por exemplo, a função era crescente para cá. Para cá ela está decrescente, para cá ela está crescente de novo. Para cá decrescente. E você pode reparar que esses pontos, por exemplo, um ponto de máximo local, mínimo local, máximo local, mínimo local. E o que acontece de especial nesses pontos? Quando você está calculando a derivada é zero. Por que é zero? Porque se você colocar uma reta tangente nesse ponto, lembre-se, derivada tem a ver com a reta tangente. Essa reta tangente fica horizontal, ok? Se você pensar que a reta tangente nesse ponto é inclinada, aqui também é inclinada, mas num ponto crítico, num ponto de máximo ou mínimo, ela é horizontal. Uma reta horizontal tem o seu coeficiente angular, o seu slope. Slope é zero. Então, por isso, a gente calcula os pontos críticos. Eles nos trazem informações importantes da função. Como faz? Deriva igual a zero, só isso. Bem, eu acredito que você saiba derivar isso aqui. Então, a gente fica com 12x ao quadrado menos 5, certo? Muito bem. 12x ao quadrado menos 5. Não, pera, 12? Sim, 4 vezes 3, 12, né? Ah, sim. E agora a gente pode, para encontrar o ponto crítico, igualar a derivada a zero. E agora isolo x. Então, na função do enunciado, você vai ter dois pontos críticos. Mais e menos raiz de 5 sobre 12. Ok? Muito bem. É isso aí. Então, são os Foi dois isso pontos aí, eu críticos. fiz, eu consegui colocar esse no Maple. Eu fiz esse daqui, eu posso até te enviar o que eu já fiz no Maple, de repente você pode abrir e ver se tá até certo. Eu me enviei pro meu e-mail, mas eu fiquei sem saber como fazer o número C, como escrever, como colocar isso. C? Aplicar esse Não sei do que ele teste. está falando. Não sei do que ele está falando. A letra C, Ah, tá. Questão C. Ok. Calma, a apply the. gente não passou nem pela B ainda. Ah, ansiedade me deixa maluco, cara. Tá, ó. Tu entendeu então o que é um critical number agora? Né? Tem a ver com pontos de máximo ou mínimo da tua função. B. Encontre intervalo aberto para qual o gráfico está crescendo, decrescendo ou nenhum dos dois. É isso. Isso você conseguiu fazer, saber. Isso aqui eu coloquei no Maple, consegui sim. Aí eu estava increasing de um ponto a outro. Vou te mostrar aqui. Onde está meu e-mail, gente? Deixa eu ver.
Eu faço pra te mandar isso aqui. WhatsApp. Se queres mandar pro meu e-mail, pode ser. Eu passo meu e-mail também no WhatsApp. Eu tô tentando botar aqui no... Tu já não me enviou um e-mail esses dias? É Samuel.isidoro, mas eu coloco aqui. Só copiar, já tá lá no teu WhatsApp. Quando enviar, fala, tá? Tá, vou enviar agora. Já enviei. Vamos ver então o que você enviou. Tu me enviou algum. Bem, não chegou ainda, mas talvez logo chegue. Deixa eu ver esse problema ali que você chegou. Chegou. Ah, tá. Tu me mandou um programa do Maple. Não, mas É eu não porque eu tenho não como abrir tô... o Maple aqui. Ah, não? Não. Entendi. Infelizmente, não tem Maple na minha máquina agora. Entendi, mas eu consegui fazer assim, aí eu coloquei, né, o F of Prime, aí colocou, aí quando eu abro no meu ainda bagunça tudo, porque tá realmente ruim. Aí eu coloquei o Critical Numbers, né, mas eu transformei eles de, na verdade, o, o Critical Number que eles me deram aqui foi a raiz de 15/6. 15/6? É, Será que eu errei alguma conta? Acho que não. que o programa me deu. 15/6? Acho que tu escreveu errado alguma A coisa raiz lá. de 15/6. É 5/12 aqui. O hello? Não tá me ouvindo? Hi? Não tá me ouvindo? Oh, Alô? can you be later in a little bit today? Thank you. Desculpa, a portaria ligando. Ok. Bem, eu acho que você colocou alguma coisa errada no seu código do Maple, tá? Porque não tem como, não tem como. Eu acabei de derivar isso aqui e dá 5/12. Ficou assim. Então eu tenho que corrigir. Provavelmente você escreveu errado lá no Maple. Provavelmente. Não, porque aqui é 4x², certo? Agora que deriva fica 12x². Tá, então vamos refazer. Então Por que vamos... tem um símbolo de dólar depois ali É do porque o 4? meu Maple, por isso que eu tô tendo que ir na escola fazer. Porque quando eu abro no meu Maple, tá dando esse problema. Tá entrando um monte de símbolo estranho. Ah, tá. Eu acho que entendi agora qual que é o problema. Não, a minha resposta certa e a tua também. Por incrível que pareça. É 15, raiz de 15/6 é outra forma de escrever esse número, tá? Raiz de 15/6 é outra forma de escrever esse número. Ele multiplica por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Quando a gente multiplica raízes, multiplica a parte de dentro. Então vai ficar 15. Multiplicar em cima e embaixo não muda nada. Embaixo vai ficar 36. Qual que é a raiz quadrada de 36? É 6. Ah, Então tá vendo? É a mesma resposta minha e tua. Tu tá certa, desculpa. Que eu não peguei de primeira. Agora eu entendi. Eu tinha entendido que era tudo a raiz quadrada, mas o 6 não. O 6 não está na raiz quadrada. Daí você colocou entendi. assim, essa era a, the critical numbers são esses. The critical numbers divided the real number line into 3 subintervals. Sim, é o que acontece, né? Quando a gente vai testar isso aqui, parece que você fez certo ali. Mas é que existem vários testes manuais para você ver se é crescente ou decrescente, tá? Tem, por exemplo, o teste da segunda derivada. Conhece o teste da segunda derivada? Então, é isso que eu tava vendo o vídeo do YouTube ontem. O Maple vai fazer isso automaticamente ali para ti, mas se tu quiser fazer à mão,
Eu acho que para uma função como essa, a forma mais simples é fazer o teste da segunda derivada. O teste da segunda derivada é assim. Se você jogar na segunda derivada o seu ponto crítico, vamos chamar de C, e ele for maior que zero, a segunda derivada é crescente, então o ponto é de mínimo. Se você fizer isso e der menor que zero, o ponto é de máximo. Tá bom? Então, se for maior do que zero é o ponto mínimo, e se for menor é o máximo. Exatamente isso, nessa ordem. Então, qual que é a nossa segunda derivada aqui? É 24x, certo? E os pontos críticos que nós encontramos são aquelas raízes, né? Isso. Bem, uma é positiva, a outra é negativa. Então, quando tu jogares a raiz, vamos dizer assim, nem vou pôr aqui, vou pôr qualquer coisa aqui. Ó. Quando tu jogares a negativa, vai ficar negativo. Quando tu jogares a positiva, vai ficar positivo, certo? Porque, pô, 24 vezes o número negativo vai dar um número negativo. Então, quando tu jogares a negativa, aquela menos raiz de 15 sobre 6, o ponto é de máximo. Quando você jogar a positiva, o ponto é de mínimo. Beleza? Posso até escrever aqui, vou deixar de ser preguiçoso uma vez na vida. Raiz de 15 sobre 6. Quando você joga isso na função, ela fica, na segunda derivada, melhor dizendo, ela fica negativa, então ponto de máximo. Quando você joga positiva, ela fica positiva, então ponto de mínimo. É isso. Só isso. Olha só como é fácil, né? Ah, então isso é bem fácil. Eu não sabia como escrever, como colocar isso lá. Eu tava vendo. Então, eu só coloco o valor, né, dentro da função ali, Exato. do Você parêntese, pega o valor do ponto crítico e joga na derivada. Isso mesmo. e aí Na eu vou segunda derivada. escrever mesmo só se o greater or than zero. Tá, porque eu tava escrevendo. Escrevi errado, então. Você enviou uma foto ali do que foi feito, mas o que você fez não está errado, pelo que eu entendi. Você testou intervalos, isso também está certo, tá? É a segunda forma de fazer. Essa é a primeira forma, vamos dizer assim. A segunda forma tem que dar a mesma resposta, tá bom? Que é testando intervalos. Você está testando aqui na nossa linha real esses três intervalos. Né? Você tem o menos raiz de 15 sobre 6, e aqui você tem o mais raiz de 15 sobre 6. Daí você tem que testar qualquer valor aqui, aqui e aqui. Né? Eu não sei quanto é raiz de 15 sobre 6, mas eu acho que é um número menor que 1. Né? É o Raiz de número. 15. Tá, eu fiz ali, eu botei, transformei em decimal. É o número Tu menor pode que 1. testar Tanto eu, 1, eu, eu 0 e 1. usei o valor, eu usei os valores para testar de um negativo, menos 1, 0 e 1. Perfeito. Perfeitamente isso. Senão aqui eu apaguei sem querer. Menos 1, Né? 0 e 1. Só que aí, Perfeito. quando eu fui escrever essa máxima e a mínima, eu coloquei dessa forma aí. Eu te mandei uma foto agora. Uhum, vamos ver. Mas eu acho que então é o contrário, né? Na primeira, a mínima. Não, calma. Quando a gente está falando da regra do teste de intervalos, daí é o contrário da regra da segunda derivada. Tá bom? É o contrário. Daí na primeira derivada, se a derivada for positiva, é crescente. E o contrário se for negativo. Então, tá certo? Calma, não veio ainda. Deixa eu ver aqui. Bem, eu encontrei já, né? Eu encontrei só sobre o ponto ser de mínimo ou máximo. Né? Eu encontrei que o ponto aqui é de máximo. Esse é um ponto de máximo. Qual? Esse é um ponto de mínimo. Esse Ah, esse, é então, um ponto de primeiro, máximo. então, é o meu tá errado, então, né? Não sei. Eu sei que vai ser uma coisa assim, ó. Tem que ser assim. Senão não faz sentido. Ponto de máximo, ponto de mínimo. Você fez uma coisa mais ou menos assim no seu gráfico, certo? Então eu acho que você está certo. Vamos testar os valores aqui. A primeira derivada
é isto. Se a gente jogar o -1, testando o primeiro intervalo, certo? Testando de menos infinito até essa desgraça dessa raiz aí, raiz de Isso. 15 sobre 6. Nós estamos jogando -1 para testar, certo? Vai ficar 12 menos 5, o que é um número maior que zero. Então é crescente, ok? Uhum. Se você olhar o desenho, que eu já havia previsto, crescente, ó, região crescente, está crescendo. Aqui em Portugal eles colocam uma seta assim. Espera-se que depois desse ponto, seja decrescente. Vamos provar que de fato é. Ok? Então, vamos lá, vamos jogar o zero agora e descobrir isso. Então, de 15 por 6, de menos 15 por 6 até raiz de 15 por 6, foi o que você fez, né? Você pegou o zero, daí vai ficar 12 vezes 0, menos 5, vai ser menos 5, isso é menor que zero, então é decrescente. Deu exatamente o que a gente estava esperando. Está decrescendo aqui, tá vendo? Até o ponto de mínimo. Ok? Então, tá, esse ponto é o mínimo, o de cima? O ponto de cima é o mínimo. Olha as palavras que tu está usando. Não, O não, ponto de não. cima é o máximo, né? É o máximo, então indo pro. Isso. Então eu fiz certo, então. Tá tudo certo. Eu estou te mostrando que independente da forma que tu faça, vai dar a mesma resposta. Tanto pelo teste da segunda derivada, que foi o que eu fiz, quanto pelo teste que você fez, né, de crescência e decrescência. Daí, dependendo da situação, tu escolhe o que for mais fácil. Ok? Isso aí. Então tá Mas na certinho. forma de escrever lá para checar, eu preciso colocar dessa forma. Eu posso colocar só a máxima e a mínima. Daí é contigo. Eu acho Ah, que do jeito que você escreveu já está ótimo. então tá bom. Eu consegui fazer uma. Isso. Conseguiu, poxa. É Vamos isso aí. ver esse da questão 7 aqui, que você queria que eu Vamos fizesse. ver a 7. Sim, sim, deixa eu só salvar isso aqui. E vamos ver a 7. A 7 tem que, de novo, derivar e igualar a zero, né? Então deixa eu pegar aqui a 7. Então tem que ficar bem atento ao que o problema está pedindo, tá bom? O problema está pedindo região de crescimento é uma coisa, ponto crítico é outra. Extremo, essas coisas, cada caso é um caso. Por exemplo, aqui, né, está pedindo extremos, então tu tem que derivar igual a zero, só isso. Então, supostamente, ele já está te dizendo que quando tu for encontrar o extremo, tu vai encontrar 2 para x, 3 para y.
Nossa, ok. É X. Achou o x? Derivou igualou a zero? Conseguiu? Eu acho que sim. Como é que ficou a derivada? Me fala. De X ficou 0, né? Ficou 1. Não. A derivada não vai ser zero. Qual que é a derivada dessa função aí? A derivada. Ah, tá. Tu tá dizendo a derivada do primeiro termo, que é o x, dá 1. A derivada do x é Isso. 1. Isso. 1. E a derivada do outro ali? E aí ficou. Fica... Não lembro como é a regra Ó, eu vou te desse. dar uma dica. Você pode reescrever isso aqui, olha só que legal, como 4 vezes x elevado a menos 2. É, porque as coisas que estão na parte de baixo podem ir para cima trocando o sinal, certo? Então, a hora que você deriva fica fácil. Vai ficar menos 8x elevado a menos 3. Não é sempre cai o número e diminui um em cima? Isso. Pronto, foi o que eu fiz, percebeu? 8x, né? Ah, porque fica 2 vezes. Entendi. Então tá bom, você entendeu, beleza. Mas peraí. Fala de novo. Ai. Ó. Eu reescrevi esse cara por regras de potenciação. Quando a gente tem algo na parte de baixo, uma fração, ela pode ir para cima se trocar o sinal do expoente, tá vendo? Era positivo, foi para cima negativo, entendeu? Isso é uma regra de potência, não tem nada a ver com cálculos. Uma regra de matemática básica, vamos dizer assim. Ah. Ok? E aí você multiplica esse por 2. Daí eu derivei. Quando a gente deriva, a regra não é que o número que está em cima passa para frente multiplicando? Isso. Isso, então 4 vezes menos 2 dá menos 8. E a regra também diz que em cima fica menos 1. Então menos 2 menos 1 é menos 3. Certo? Pronto, tá aí a derivada. Agora tem que igualar isso aí a zero. Para. Hã? Não, tá falando com o cachorro, desculpa. Ah, tá. Stitch, para! Seu cachorro fala português? Ele fala português, inglês. Tá melhor que eu já. É melhor que volta, melhor que eu. Que legal. Então, no caso dessa função, só você vai igualar, aí você passa, iguala tudo a zero e resolve o normal? Exatamente. Agora a gente iguala a zero. Passa um pro outro lado, essas coisas, Lado. né? Uhum. Tenta chegar no 2. Você já sabe que a resposta vai ser 2. É o que o enunciado está falando aqui. Agora, como é que vai ser 2 a resposta? Né? É isso que você tem que procurar. Isola o x, então, né? Deixa o x sozinho. Meu Deus do céu. Vou te dar uma Tá, dica. e aí você coloca, peraí, aí você passa o x, você deixa o x no lugar, você passa, vai passar 8 pro outro lado dividindo, mas aí vai ficar a raiz cúbica do 8? Exato, raiz cúbica de 8. Quanto é que é? Não. 2. Qual o número? Exatamente. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Exatamente. Pronto. Encontramos já o x. Legal. Agora tem que encontrar o y. Como é que faz para encontrar esse 3 aqui? Tem ideia? Ué, não troca, muda o valor lá. Exatamente. Tem que pegar esse valor de x e colocar na função, não na derivada. Na função, ok?
É que a gente colocou não na derivada, na função. Na função normal, exatamente. Porque esse gráfico aqui é da função, não é da derivada, certo? Então, esse 2 aqui é o ponto crítico da função, não da derivada. A gente usa a derivada para encontrá-lo, mas ele é um ponto da função. Então, agora você pega o 2 e joga aqui na função. Faça isso e me diga quanto é que dá, por favor. Então vai ficar o 2 mais Que mais? 2 mais o quê? 4 sobre 2 elevado a 2. Que é 4, né? Uhum. Ou seja, 4 sobre 4, 1. 1 mais 2, Então 3. dá 1, 3, Pronto, provou aí sozinha, quase. quase. Muito bem. Quase, quase. Falta um pouquinho. E aí, qual é a outra? Você tinha dito lá a 10? Não, a 9. 5, 7, 9. E aí depois número 25. Muito bem. De novo, derivar, né? E aí, como é que você faz para derivar uma função tão feia como essa? Chain rule, não é? A chain rule, então eu tenho que multiplicar essa por ela mesma. Ela por ela mesma? Não, não é Multiplicar o assim que x funciona a mais. chain rule. Bem, tente fazer a chain rule aí. Você se lembra mais ou menos da regra, eu tenho certeza. Se você não conseguir fazer, eu faço. Não. Não lembra como faz? Como é que é o. Meu Deus. Chain rule é chamar uma parte da conta de U. O que você vai chamar de U aqui? X mais 2. Exato. Depois que a gente faz essa escolha, tem que derivar. Qual é a derivada de x mais 2? 1 mais 0. 1, né? É E no agora, termo inteiro, né? 1. agora como x mais 2 é U, quem que é a derivada disso? Faz aí, quando chegares, me diz. Sem pressa. A derivada do U. Em 2 vezes não vai fazer aquele negócio que você falou, passo para frente 3, não é? Só derive isso aqui, Nossa, por favor. A como gente você se fala? preocupa com o resto. Ai, pra É que nem você. derivar x ao quadrado, x ao cubo, mesma coisa. Mas então, nessa daqui, o 3 não passa para frente do U ou não? E o Não é 3, é 2 terços. 2 terços, isso. Isso. Passa, sempre passa, é um número passa. E em cima vai ficar o quê? Menos 1. 2 Não, é o terços que? menos 1, tem que fazer. 2 terços menos 1, exatamente. 2 terços menos 1 é menos 1 terço. Tá vendo? Então, Meu falta confiança de fazer as coisas também viu? pra Você mim. sabe, pô. Tem que fazer com calma. Pronto. Agora tem que fazer a multiplicação dessas derivadas. Chain rule é isso, é multiplicar as derivadas. Não é multiplicar ela por ela mesma, que nem você tinha dito. Ah. As derivadas das coisas que você criou aqui.
Não vai mudar nada aqui, né? O que importa é o 2/3 de U elevado a menos 1/3. Ok? Uhum. Pronto, tá derivado. E agora, para encontrar a extrema, o que tem que fazer com essa derivada? Igual a zero. Muito bem, então faça aí, por favor, e me diga qual é. Não, explain to me. Ah, Não não sei. conseguiu encontrar a Não, resposta? explica. Mas é só igual a zero. Eu sei. Ai, Ah, ai, os ai, ai, 2/3 não. passam para o outro lado, aí é igual a zero. Os 2/3 Ixi, mais passam para o fácil que outro isso. lado. Mais fácil que Mais? isso. Ó, pensa comigo. Você não precisa fazer o passo a passo se ficar difícil. Você olha para isso aqui e pensa, o que eu tenho que colocar aqui para zerar? Qual o número mais 2 dá zero? É o menos 2, pronto. Menos 2, é. Exatamente. Porque daí, dane-se, né, que tem um 2/3 aqui. 2/3 vezes zero é zero. Ah, mas tem uma raiz, não importa. Entendi. Ok? Só que tem algo me incomodando aqui. Se a gente olhar para o gráfico, perceba que isso é uma coisa um pouco diferenciada, né? Não é o tipo de coisa que a gente costuma ver, uma ponta, uma função, não é mesmo? Aham. Você pode até dizer que isso é um extremo, mas você tem que tomar um cuidado muito cuidadoso aqui, que é o seguinte. Olha o sinal de menos aqui, tá vendo? É possível escrever esse negócio. Vamos passar o 2/3 para o outro lado, ele já corta. É possível escrever esse negócio como x mais 2 não 1/3, concorda comigo? Mas aqui embaixo. Certo? Aham. E aqui que está o ponto. Não vai dar zero, né? Quero dizer, é um ponto crítico, mas não é, porque se tu colocar o menos 2 aqui, o que vai acontecer? Vai dar 1 sobre 0, né, que é infinito, supostamente. Então tu tem um ponto que o comportamento muda, só que ele é um ponto meio complicado de lidar, ele não é fácil como nos casos anteriores, entendeu? Tu pode chamar ele de ponto crítico, beleza, só que a derivada nele não é zero, ok? Aham. Porque deu infinito aqui, concorda comigo? Se colocar o menos 2. Então talvez era daí que tu estava tendo tuas dúvidas. Isso não vai dar zero. Beleza? Então eu vou escrever aqui sobre isso, porque isso é um caso muito especial, tá bom? Não é um caso nem um pouco comum. Acontece Tá. pouco. Nesse caso, não temos de fato um ponto crítico, não temos um ponto, melhor dizendo, um ponto em que a derivada é igual a zero, pois nesse caso tivemos zero na parte de baixo da divisão. Porém, isso ainda pode ser considerado um ponto crítico, pois a função muda seu comportamento. Porém, não é pelo fato da derivada ser zero neste ponto, não haverá uma reta tangente horizontal. Beleza? A gente trata esses pontos com muito cuidado, tá? Porque eles não são contínuos, olha só. Ele é pontudo, é que nem quando a gente tem dois módulos assim. Pontas assim não valem pra gente. Ok? Entendi. Mas é um ponto crítico, de certa forma, porque tem continuidade, porque muda o comportamento, né, de decrescente para crescente, porém a derivada não é zero. Tá bom? É um caso Tá. bem especial isso aqui, cuidado. Provavelmente se tu jogasse, por exemplo, num programa de computador da vida, ele daria erro, que vai ter divisão por zero, etc. Né? Se tu Aham. jogasse isso aqui se tu jogasse isso aqui num Wolfram Alpha da vida,
Tá no Maple, ele daria erro, provavelmente. Então tem que cuidar, por isso que é bom fazer na mão, fazer a análise. Muito bem, qual outra questão tu queres ver? Essa daqui. Essa aqui qual? 25. Deixa eu pegar aqui. Peguei aqui, 25. Find stream of closed interval em exercise. Ah, tá. In find the absolute stream of the function the closed interval. Tá. Bem, como é que a gente encontra ponto extremo? De novo, derivar igual a zero. Tá bom? Bem, Aham. quem que é a derivada na 25, né? Qual que é a derivadinha dessa função aqui? É 1, não é? Menos 1. Menos 1, né? Ou x só. Os 3 derivados seriam 0. É. Então você encontrou que você tem uma derivada de menos 1, que é um problema, né? Porque para encontrar o extrema, você precisa de, pelo menos para encontrar pelo ponto de vista da derivada, você tem que derivar e igualar a zero. Assim você encontra um valor de x, e é isso, ok? Porém, aqui você já está encontrando que a derivada a derivada dessa função como um todo é menos 1. Por que isso acontece? Porque essa função aqui ela não tem um extremo. Essa função aqui é muito conhecida nossa, ela é uma reta. Ela é essa reta aqui, ó. Ok? Como é que ela vai ter um extremo se ela é uma reta? A reta vai do mais infinito ao menos infinito. O problema é que ela está dentro do intervalo, tá vendo? De menos 1 a 2. Então, claramente, né, Luciana, pelo comportamento aqui dessa reta, tu percebes que ela vai ter o seu extremo lá na parte, ou pelo menos o extremo dentro desse intervalo, né, pensando assim, o intervalo que fecha ela de menos 1 a 2 aqui, ela vai ter o extremo local, o extremo dentro desse intervalo, vai ser ali nesse número negativo menos 1, que é o menor valor que ela tem em x, concorda comigo? Em x é o menor valor que ela tem, mas quando a gente está procurando o ponto de máximo ou mínimo, a gente está procurando os valores em y. E tu tem que concordar comigo que esse ponto vai ser o ponto mais alto em y, certo? Isso. Pronto. Então é só colocar o menos 1 na função e pronto. Vai dar quanto se tu colocar menos 1 ali? Menos 1 onde o y tá? No x, esse valor que ele está dizendo aqui são valores de x. X menos 1, x igual a 2. Ué, Ok? vai dar. Tá, se eu colocar o menos 1 ali, vai dar 2. Não, ai, ai, ai. Não vai dar 2, não. Uai, mas você não vai tirar vai 3 menos 1? Não, e esse menos aqui? Menos com menos dá mais, né? Colocar o parênteses. Sim. Menos com menos dá mais. 4. Entendi. Então significa que o valor extremo da função nesse ponto, nesse intervalo, é 4. Só que ela, por si só, se a gente não tivesse considerando um intervalo, se tivesse indo todos os reais, de menos infinito a mais infinito, ela não teria um extremo, ok? Porque ela é uma reta, retas são infinitas. Tudo bem? A ideia é essa. E aí, que mais? O próximo é de 25 a 33. Então, o 27, 26. Tá, 26, tu quer dizer a 26, então.
Deixa eu pegar aqui. Tá naquela folha, né? 26 aqui. Ó, mesma história, né? Ó, mesma coisa, só que agora a reta é crescente, né? Então eu vou fazer o seguinte, já que é muito, muito parecido, recomendo que... Bem, Eu vou eu acho fazer. que você sabe o que é uma reta, né? Essa aqui vai ser uma reta crescente. E aí, pela mesma lógica, qual que é o valor extremo dentro desse intervalo aí? Ué, não tem que fazer a mesma coisa? Não vai ter que derivar? Ou Sim, não? Não você precisa. pode, mas uma vez que você já percebeu que é uma reta, né? Você vai argumentar da mesma forma que eu, certo? Ah, Não tem ponto extremo, essas coisas, né? sim. Então, no caso, esse o 3 quartos que você tá falando? Será a derivada, exatamente. Então, tu vai dizer, ó, a derivada aqui não pode ser igual a zero, ela é sempre 3 quartos. Logo, nós temos que conhecer um pouco do gráfico, né? Se você estivesse fazendo na prova, né? Daí você pode desenhar o gráfico. Esse gráfico vai dar uma reta crescente. Por que essa reta aqui é crescente? Porque a reta do 26 é crescente, enquanto a do 25 era decrescente, sabe me dizer? Não. Sério? Ai, 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 nós estamos com sérios problemas de matemática básica, hein? Eu Ah, não tenho te uma falei, né? proposta para ti, porque isso aqui é bem inicial, tá? Ó, é o sinal do x. Quando o sinal do x ele é positivo, reta crescente. Ah, tá, sim. Ah, agora sim, né? Quando eu falo, né? Daí fica fácil. Sim, então é uma reta crescente a 26, essa é a diferença. Então, quanto maior o valor de x, maior o valor de y, maior a resposta, crescente. Portanto, né, eu acho que tu percebeu que é esse 4 que tu tem que jogar na função para ver o maior valor dentro do intervalo. Quanto é que vai dar se você jogar 4 ali na função? No caso, se eu substituir o x pelo valor de 4. Exato, que nem eu fiz antes, né? Antes eu substituí Ai, meu por amor, menos 1. para. Antes eu substituí por menos 1, agora tem que Eu substituir já por vou, 4. eu já vou te levar. Pronto, televisão. Ah, vai dar 3. Deu 5. Pronto, exatamente. Pronto, entendeu? É isso aí, beleza? Beleza, então nesse caso, tipo, esse seria só o. Find the absolute term of the function in the closing interval. São 5 seria o intervalo? Sim, o maior valor. Maior valor. Problemas aqui, desculpa. Sim, maior valor é 5, exatamente. 3 mais 2. 5, quando tu jogares o 4 no lugar do x, ele corta com a parte de baixo, né? 3 mais 2, 5, exatamente. Beleza? Beleza. Legal. Bem, então tá, acho que é isso. Não Eu sei como é que vou tu tá de... continuar fazendo esses exercícios aqui. Perfeito. Traga as dúvidas, se quiser que eu faça a lista, essas coisas tu já sabe. Eu ia te perguntar uma coisa. Nós temos essa aula daí de hoje, nós também temos aula de quarta, né? Droga, tá travando tudo aqui. Mas eu ia te perguntar se tu não quer fazer aula amanhã também, na sexta também. Tu disse que tá com bastante tempo livre. A gente pode fazer amanhã 10 do Brasil e sexta também 10 do Brasil. É, eu posso te mandar mensagem para ver? Eu preciso ver, porque essa semana vai ter gente que vai vir aqui, essa semana foi uma semana complicada para mim. Não se preocupe, já mandei os horários para ti quando tu quiseres, se quiseres, né? Só me falar, beleza? Então, sim, tá. É só porque eu sei que sexta-feira eu vou ter gente que vai vir para cá, vai vir aqui, a Fabiana. Então, tem que fazer uma sala.
Entendi. Então tá bom. Tchau, tchau. Mas eu já thank you, obrigado. E já vejo aqui os horários de fala. Perfeito, valeu. Tchau. Tchau.